Vamos neste vídeo trabalhar com os elementos Exposed e verificar quais são as vantagens e como é que configuramos elementos Exposed. O que é isso de elementos Exposed? Se verificarem, isto é uma view, tal como nos indica o link contextual, e verifiquem que no topo desta view temos uma secção com critérios para filtrar, para ordenar e para alterar o número de itens a mostrar a cada página. Tanto podemos ter os 10, que estão assumidos neste momento, como alargar o número de itens e alterar, portanto, controlarmos nós esse processo, como, por exemplo, neste momento os títulos estão a ser organizados ou ordenados de Z para A e podemos inverter a ordem, que reparem que agora tudo começa em A, B, C, por aí fora, e podemos ainda chegar a um dos tópicos e filtrar só os tópicos que tenham um tema Portugal, mantendo e combinando critérios. E imaginem que de Portugal, ordenados por título, de ordem ascendente e em 40 resultados, ainda quero que me mostre só os que são Portugal em entrevista. Esta flexibilidade é dada ao utilizador, porque nós podemos dar listas já estáticas, feitas e com critérios estabelecidos pela equipa que definiu e que criou a view, mas também podemos dar esta possibilidade, esta flexibilidade, deixando que as pessoas de um universo mais lato façam a sua escolha e as suas opções e os seus critérios, e apliquem os seus critérios de ordenação e de apresentação de resultados. Este controlo, digamos, em termos de view destes elementos que vimos, fazem-se apenas na área ou na secção dos filtros, dos critérios de ordenação e do pager. Dentro de cada uma destas secções, se repararem, e tendo em memória os elementos que nós já vimos expostos, reparem que temos um exposed, a indicar que significa que este filtro está exposto, bem como o Content as Taxonomy Terms também está exposto, o mesmo para a data, para o title, e se nós entrássemos dentro do pager, como vamos ver a seguir a sua configuração, verificamos também que está exposto. Significa que um princípio para termos um elemento exposto em qualquer um destas três secções, temos exatamente que expor o elemento. E esta informação aparece quando isso acontece. E o que é isso de expor o elemento? É acionar uma caixa de opção, normalmente no topo, em que se solicita ao sistema que faça o exposed, neste caso do filtro. O filtro Content Type, em que selecionamos ou temos a possibilidade de colocar uma etiqueta personalizada e ainda de selecionar os tipos que as pessoas podem selecionar. Reparem que há muitos mais tipos, muito mais Content Types, do que aqueles que efetivamente damos às pessoas à escolha. E para garantirmos que elas só poderão escolher e filtrar artigos, entrevistas e reportagens, acionamos esta opção, que é o limitar a lista de itens que podem selecionar aos que estão aqui definidos. Podíamos também ainda permitir, isto é uma configuração mais ou menos genérica nos filtros, podíamos ainda permitir que elas possam eventualmente combinar artigos e entrevistas. Querem recuperar resultados de ambos tipos ou entrevistas, reportagens, enfim. E neste momento isso não está ativo. Existe ainda uma outra opção que pode ser interessante em alguns contextos, que é o Remember the Last Selection. Quando funcionamos com cookies, significa que guardamos os dados da última seleção, da última opção que que o utilizador tenha feito, e apresentamos como sugestão numa próxima visita àquela página, neste caso de arquivo. Esta é uma view perfeitamente normal, é uma view do tipo conteúdo, a que demos o nome de arquivo, que tem um display page e um item
um menu item no menu do tipo navegação. Para além do type, que já vimos que temos que acionar o selected para a parte do exposed, podemos ver também o outro filtro que tem a level tópico. Reparem que lá em cima a opção exposed está acionada e tem mesmo que ser assim. As opções de configuração são muito semelhantes ao filtro anterior, o do type. Este filtro, e porque se trata de um campo de taxonomia em que vai, digamos, listar e vai ter em conta todos os tópicos que foram marcados, com que foram marcados um determinado conteúdo, sejam eles categorias ou subcategorias, podemos, quando usamos este campo como filtro exposto, podemos definir o vocabulário que queremos aplicar. Neste caso está restringido a rubricas e está dito que queremos aplicar uma drop-down e mostrar a hierarquia às pessoas. O resultado final é o que nós podemos consultar aqui nesta lista, portanto uma tabela, uma lista drop-down, em que as pessoas têm os níveis superiores e as subcategorias e que estão visualmente marcadas e assinaladas. Portanto, podem selecionar só política dentro do grande tema Portugal e por aí fora, não é? Relativamente ao sort criteria, e se repararem, ele está combinado. Nós temos dois filtros e podemos permitir às pessoas ordenar por data e por título e tanto num e noutro caso por ordem ascendente ou descendente. Isso como é que se faz? Qualquer filtro que coloquem aqui que façam um exposed, o que o Views vai fazer é combiná-los e dar como critérios de ordenação. Neste caso, alfabética e ordenação cronológica, digamos. A configuração é extremamente simples, é só acionar o exposed e o próprio sistema vai, depois por defeito, atuar como um campo normal a que estamos habituados. No caso, a data está por defeito na ordem descendente. Já para o title, o default está como ascendente, mas poderíamos colocar isto de outra ordem. A ideia aqui é estabelecer uma ordem base, não é? Um ponto de partida, mas depois dar a possibilidade às pessoas de escolherem qual o critério a aplicar. Em relação ao pager, se repararem aqui o pager tem a configuração a que já estamos habituados, em que definimos os itens por página, aplicamos um offset, se for o caso, mas temos aqui para a parte final um Exposed Options e é aqui que efetivamente acionamos o número de itens por página para dar às pessoas a possibilidade de escolherem. E neste momento esta é a opção. As pessoas depois vão poder escolher entre 5, 10, 20, 40 ou 60 resultados. Nós podemos alterar digamos, e ajustar estes valores àquilo que faz sentido na nossa view. E também podemos optar por ativar ou não todos os itens, ou seja, dar às pessoas a possibilidade de filtrar tudo de uma só vez ou apresentar tudo numa única página sem sequer recorrerem ao pager. E é o que acontece aqui, porque se repararem nós temos todas as opções, mas também temos o mostrar tudo, não é? Se repararem, há aqui algo que é bastante aborrecido, no meu entender, que é o termos que, sempre que fazemos qualquer alteração de um dos critérios, utilizar o botão Apply. Nós podemos melhorar isto e eu vou mostrar como. Se repararem, temos então dois elementos exposed, outros dois e mais o pager, e todos eles são agrupados no topo da view, nesta parte mais correspondente ao header, são agrupados aqui e são mostrados e são visíveis para as pessoas poderem atuar. Acontece que podem, se o desejarem,
e se atentarem nesta coluna do Advanced, podem transformar essa secção ou essa listagem de elementos exposed num bloco. E significa que, em vez de terem este bloco no topo e naquela posição fixa, poderiam ter como qualquer bloco na parte lateral, no rodapé, num header, enfim, numa sidebar do lado direito, onde vos desse jeito. Ou seja, esta secção pode ser deslocada para qualquer região e de ser tratada como um bloco normal. Nós não vamos fazer isso, porque achamos que esta secção no topo fica bem e dá logo a indicação às pessoas de que podem filtrar os resultados pelos critérios que estão acima. Não é isso que nós queremos fazer, mas o que vamos querer fazer, caso quisessem bloco, tinham que aqui ativar esta opção. Neste momento não está a criar bloco, mas passariam à opção Yes. Mas o que nós vamos fazer, e o form é um form básico, pronto, e não requer um input obrigatório, as pessoas utilizam e filtram se quiserem, mas há aqui uma opção, para além de podermos mudar as level dos botões e ainda acrescentar um outro botão que é o do reset. Ou seja, que é aquele botão que vai apagar e anular todas as opções feitas anteriormente, mas temos um botão muito interessante, dizia eu, que é o Auto Submit. Este botão, basicamente, o que faz é esconder, nós podemos ter ou não esta opção, mas a ideia é que sempre que as pessoas alteram um critério, que automaticamente a lista renove e façam um refrescar sem terem que clicar no botão. E por isso vamos também fazer com que o botão desapareça, o botão do Submit, porque não faz grande sentido e achamos que esta forma é mais confortável. Vamos aplicar e vamos ver o resultado e vão ver que é muito mais confortável e muito mais fluida a forma. É uma proposta de melhoria, no meu entender é uma melhoria, provavelmente em alguns casos não funcionará, mas reparem que agora já não temos o apply e tudo funciona na mesma. Cultura, filtra logo por cultura. Se colocarmos qualquer dos critérios, digamos, definidos, bem, entrevistas de desporto não temos, mas podemos logo ordenar e aplicar os critérios e o sistema renova e refresca sem termos que fazer o apply.